Esse aqui é o café da manhã para quem tem gastrite, que geralmente é passado por aí. Nós vamos ter um pãozinho integral do supermercado, ovos fritos, mamão e um copo de café com leite e açúcar. Esse é o café da manhã perfeito para quem quer continuar com problemas digestivos. Você sofre com gastrite? Você sabe por que esse tipo aqui de alimentação ele não funciona? Porque essa alimentação aqui é uma alimentação que tem combinações alimentares erradas, alimentos refinados e alimentos inflamatórios, que pioram. Principalmente se você come de 3 em 3 horas, se você faz dietas que não são específicas para o seu caso, e principalmente se você come tomando líquido. Então, se você quer aprender quais são os princípios de uma alimentação gastroprotetora, uma alimentação que desinflama, que desintoxica, a gente vai entender hoje qual que é o jeito errado de tentar fazer uma dieta para poder vencer a gastrite e qual que é o jeito certo de investigar a causa e começar hoje mesmo a colocar algumas dicas sobre alimentação em prática na sua vida. Então você sofre com gastrite e refluxo? Fica por aqui, mas fica até o final, porque no final eu vou passar para você essas orientações dos primeiros passos que você pode fazer para conseguir vencer a gastrite de uma vez por todas. Tá bom? Seja muito bem-vindo a essa live. Quem sou eu? Eu sou o professor Carlos. Eu tenho ajudado pessoas como você a aprender uma alimentação gastroprotetora para você conseguir vencer a gastrite, o refluxo, a esofagite, a hernia de hiato, de forma natural e de uma vez por todas. Não apenas com a alimentação gastroprotetora, mas também com outros hábitos desintoxicantes que precisam ser aplicados. Quem de vocês aqui já teve telefone, celular Nokia, aqueles Nokia tijolão? Lembra daqueles Nokias que quando caía no chão era mais fácil quebrar o chão do que o chão quebrar ele? Lembra? Eu já tive esses Nokias antigos. Esses Nokias, eles eram celulares raízes. Eram celulares assim que duravam muitos anos, muitos anos. Eu acho que durava mais de 10 anos ou mais. Talvez tenha gente que até tem esses Nokias antigos. Eram celulares super resistentes, que fazia ligação, que não dava defeito. Então, era um celular raiz. Era um celular que tinha uma camada grossa, né? Para não quebrar. Era um celular feito para durar. Quem aqui lembra das geladeiras antigas, que duravam anos e anos e décadas? Ventiladores que duravam décadas. Guarda-roupa feito de madeiras maciças, duravam muitos anos. Então eram objetos raízes. Quem lembra disso? Escreve nos comentários. Só que hoje em dia nós temos o iPhone, nós temos esse telefone que eu estou aqui, né? Os telefones Android, nós temos ventiladores que duram muito pouco, televisão de 40 polegadas, smart, que dura no máximo 2 anos. E então esses eletrodomésticos de hoje em dia são Nutellas. Os antigos eram raízes. Esses de hoje em dia são Nutellas. A mesma coisa acontece em relação à gastrite. Nós temos a alimentação raiz, a alimentação do Éden, que é a alimentação dos nossos ancestrais. Quem são nossos ancestrais? Adão e Eva. E temos as dietas modernas, que são a alimentação inflamatória, as dietas inflamatórias. Se você usa a alimentação raiz, a alimentação do Éden, você vai construir um estômago saudável, resistente, que vai durar até a volta de Jesus. Mas se você come uma alimentação Nutella ou comeu a vida inteira, então você vai ter um estômago frágil. Por qualquer coisa tem dor, queimação, refluxo, azia. Está muito sensível, está muito frágil, está muito fraco, debilitado. Porque você dá para ele uma alimentação Nutella. Então você inflama o seu estômago.
Então, quando você abre a geladeira, você não sabe o que comer, porque tudo que coma dói. Tudo que você come causa queimação, refluxo, tem até medo de comer, medo de que esse ou aquele alimento faça mal. Quem aqui tem um estômago sensível? Carlos, como assim estômago sensível? Fraco e debilitado. Se você tem arrotos, se você tem queimação, refluxo, gases, se você tem sensação de barriga inchada, isso é um sinal de que seu estômago está fraco, sensível, devido à alimentação Nutella. Então, você tem que viver uma alimentação e um estilo de vida raiz, um estilo de vida que se aproxime do Éden. Porque quanto mais próximo da natureza, mais próximo você está da cura. Quanto mais próximo do artificial, mais próximo você está da doença e do câncer. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Quanto mais próximo da natureza, mais saúde. Mais próximo das cidades, do artificial, mais doenças. Então, o ar, a água, o alimento, o sol, o exercício, são os remédios que Deus deixou para poder trazer a restauração. Mas tem que aprender o jeito certo de praticar eles. E eu quero perguntar aqui para vocês: quantos de vocês sentem dor na garganta, queimação ou sensação de um incômodo, um bolo na garganta? Escreva aqui nos comentários. Isso pode ser consequência de uma alimentação Nutella, uma alimentação fraca, inflamatória. 90% das dietas que passam para você são dietas Nutellas. São dietas que pedem para você tirar um monte de coisa, não ensina você a comer do jeito certo, ensinam você a comer 3 em 3 horas, ensinam você a comer com líquido, ensinam você alimentações que não combinam, que inflamam, que pioram, que agravam a situação. Não explicam a você que você muitas vezes está com falta de ácido, de enzimas. Por mais que você coma a melhor dieta do mundo, se não tiver ácido e enzima não digere, então não explicam a você como que você vai fazer para voltar a produzir esse ácido, essas enzimas. Não explicam para você se você precisa repor alguma vitamina, caso você tenha alguma dificuldade. Então, praticamente só passa uma dieta inflamatória. Ano que vem, quero ser seu aluno. Jailton, não fale isso. Fale assim: ano que vem, eu vou ser o seu aluno. Quando você fala eu vou, você dá certeza e garantia. E você diz para sua mente: não importa o que acontecer, ano que vem eu serei aluno. Tá certo? Então espero você aí no começo de janeiro como aluno. Tá feito aí o compromisso. Tá bom? Só que existe uma dor pior do que a dor do bolo na garganta. Eu anotei aqui algo que vocês falaram para mim, que é o seguinte: uma pessoa falou assim, ó: Carlos, a pior dor é o medo de não conseguir dormir à noite por conta do refluxo. Alguém tem esse medo de viver a vida inteira sem conseguir dormir, ter que colocar um monte de travesseiro para dormir, ou acordar com bolo e cúmulo na garganta? Ano que vem serei seu aluno. Escreve aí nos comentários: ano que vem serei seu aluno. Outra coisa, Carlos, isso me faz chorar, entrar em desespero e não conseguir ver esperança de melhora. Estou em desespero. Esses são alguns relatos das pessoas que conversam comigo, tanto mulheres quanto homens, né? Geralmente quem manda mais mensagens são as mulheres. Os homens, eles são mais assim, eles não gostam muito de falar, mas são mais reservados. Mas nessa situação desesperadora, até eles têm procurado e contado um pouco da história deles. Então estou passando aqui para vocês que esse sofrimento emocional, né, do desespero, do medo, da angústia, da depressão, muitas vezes ele é pior do que o próprio sintoma físico, porque a pessoa ali às vezes vai comer uma maçã, ela pensa assim: eu vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal, come e acaba passando mal mesmo. E às vezes a maçã nem ia fazer mal, mas tanto você pensar, você gerou isso. Isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico. Você manda aulas pelo Zap, quando for a sua aluna, a gente tem uma plataforma na Hotmart com as aulas, tem um grupo dos alunos no WhatsApp, tem o suporte comigo no particular, tem os e-books em PDF. Então, é tanto o Zap quanto a plataforma. Mas, gente, questão de ser aluno, a gente só vai ver isso mais para frente. Vamos focar nos passos que vocês têm que dar hoje. Ó, a gente não vai parar aqui em Natal e Ano Novo. A gente vai aqui, ó, até o final do ano,
Tá com vocês aqui todos os dias conversando, tá bom? Tá, beleza. Então, o que a gente tem que colocar na nossa mente? Que a única maneira da gente conseguir resolver o problema é voltando para o Éden. É isso que a gente vai aprender hoje. Quais que são os hábitos do Éden que restauram? E eu quero que você já escreva nos comentários a seguinte frase: a dieta inflama, o Éden restaura. Escreve aí nos comentários. A dieta inflama, o Éden restaura. Porque quando você fala isso, você diz para sua mente que você não quer mais saber de dieta, você quer ter uma alimentação natural, que você pode variar a comida, ter o prazer de comer e ao mesmo tempo desinflamar o estômago. Vou começar passando algumas orientações para vocês em relação à questão emocional, porque se a gente não tratar o nosso emocional, a gente não consegue tratar também a parte física. E às vezes o emocional é o que está gerando o problema físico, o refluxo, a azia, queimação, tá bom? Então anotei aqui três coisas que você precisa fazer hoje em relação à alimentação. Lembrando, não é dieta. Quem passa a dieta? Nutricionista. O Carlos não passa dieta, o Carlos passa hábitos. Então quando alguém perguntar assim, que dieta você está fazendo? Você fala, não, eu não estou fazendo dieta. Eu estou mudando os hábitos. A minha alimentação saudável é um hábito, entendeu? Então você vai responder assim: o naturólogo muda hábitos, o nutricionista passa dietas inflamatórias, tá bom? Às vezes sem perceber, com boa intenção, mas não são todos. Alguns passam dietas saudáveis. Valeu muito a pena na digestão plena, pessoal. Carlos é incrível, está ajudando muito, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Primeira orientação, pega o caderno aí, gente, corre, pega o caderno e vai compartilhando aqui essa live para mais pessoas. Essa live aqui vai chegar em muita gente, porque você vai compartilhar. Vamos lá, escreve aí. Primeiro pensamento que você tem que fazer quando você for comer uma comida. Você vai fazer a seguinte pergunta: essa comida inflama ou desintoxica? Os alimentos que estão aqui no meu prato, desinflamam ou intoxica? Toda vez que você for comer, sempre que você for comer um alimento, sempre que você for comer, café da manhã, almoço, jantar, você vai se perguntar: essa alimentação, ela está inflamando o meu estômago ou está desintoxicando o meu estômago? Então escreve aí. Porque quando você pensar, eita, isso daqui eu acho que inflama. Eita, vou trocar isso daqui por aquilo dali. Entendeu? Então você vai conseguir refletir melhor sobre o que você come, tá bom? Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Porque quando você faz isso, você vai lidando melhor com o medo de comer, com o desespero, com a angústia, tá bom? Outra coisa, segunda dica que eu dou aqui: lute contra o medo de comer. Lute contra o medo de comer, colocando bons pensamentos. Então, ao invés de você falar, essa comida vai me fazer mal, você fala, Senhor, eu vou comer, que seja para a tua honra e para a tua glória. Pode ser que eu me sinta bem, pode ser que eu me sinta mal. Se eu me sentir bem, me ajuda a ser grato. Mas se eu me sentir mal, me ajuda a ser grato e suportar os sintomas, até que eu consiga recuperar e desinflamar o meu estômago. E terceira dica que eu dou em relação à alimentação é a seguinte: escreve aí, quanto mais simples e natural for o alimento, melhor é a digestão. Quanto mais simples e natural for o alimento, melhor é a digestão. Então você tem que pensar, vou dar apenas um exemplo: pão integral do supermercado é um alimento simples e natural? Os ingredientes são simples, tem poucos ingredientes, poucos aditivos. Os ingredientes desse alimento, eles são ingredientes integrais que desinflamam? Você já estudou sobre o rótulo desses alimentos? Sempre que você for no mercado, leia o rótulo e pesquise em casa. Não precisa acreditar no Carlos. Vá investir por você mesmo. Ah, porque o gastro diz uma coisa, o Carlos diz outra, o nutricionista diz outra. Então não creia nem no Carlos, nem no nutricionista, nem no médico. Creia primeiramente em Deus e vá estudar por você mesmo. Pegue o rótulo, coloque no Google, vá pesquisar, vá estudar.
Aí você pega, o que seria um carboidrato que é simples e natural? Vamos dar o exemplo da mandioca ou da macaxeira. Eu conheço como macaxeira. A macaxeira, ela é simples, ela tem poucos ingredientes. Aí você fala, sim, só tem um ingrediente, a macaxeira. Não tem mais nada, é só macaxeira. Ela tem embalagem? Tem, a casca. A casca é a embalagem. Ela é natural? É natural, não foi modificada, não passou pela indústria. Pronto. Então, se a macaxeira é simples, natural, ela pode ir no seu prato. Agora, o pão integral tem um monte de aditivos, farinhas refinadas, substâncias inflamatórias, não é natural. É complexo e inflamatório, artificial. Entenderam o que eu estou falando? Então, você tem que pensar, quanto mais simples e natural, mais perto do Éden, mais perto da restauração gástrica, mais perto de voltar a ter o prazer de comer, mais perto de comer sem dor, sem queimação, sem azia, mais perto de conseguir ir no banheiro todos os dias, porque não está sofrendo com prisão de ventre. Mas você tem que colocar a cabeça para pensar. O problema é que você quer que, não, quero que você fale para mim o que é bom para mim. Você que vai saber o que é bom para você, mediante o que você come, o que você testa, mediante os alimentos que você come. Cada lugar tem alimentos diferentes. Já pensou se você falasse assim, ó, pinhão é muito bom para quem tem gastrite, para desinflamar o estômago. Aí você fala assim, nem sei o que é pinhão, na minha região nem tem pinhão, mas uma pessoa que é do Rio Grande do Sul, ela sabe o que é pinhão, ou de Curitiba. Se eu falar, por exemplo, do açaí, vai ter lugar que nem existe açaí, a não ser o açaí, um xarope de guaraná e açúcar, mas vai ter outro lugar que vai ter açaí em abundância. Se eu falar, por exemplo, da fruta-pão, é aquele lugar que você não sei nem o que é isso. Fruta-pão, o que é isso? Por exemplo, aqui tem seriguela, aqui tem cajá, aqui tem coquinho licuri, aqui tem brinco de viúva, aqui tem pitanga. Você sabe que alimentos são esses? Se você não sabe, é porque cada região tem alimentos diferentes. Então, não tem uma receita pronta para todo mundo. O que eu vou comer no café da manhã, almoço e jantar? É algo bioindividual, é algo específico para o seu caso, porque o que você acha na sua região, o outro não acha. O que o seu estômago aceita, o outro não aceita. O que o outro digere bem, você digere mal. Então não dá para poder passar algo para todo mundo, porque pode piorar a situação. Por exemplo, tem uma aluna que ela tinha problemas para digerir a macaxeira, a batata. Ela teve que investigar. A causa descobriu que faltava uma enzima que digeria o carboidrato. Então, ela teve que repor essa enzima até que o corpo voltasse a produzir, porque ela estava passando muito mal com qualquer tipo de carboidrato. Então, assim, ela não consegue digerir o carboidrato, mas tem muitos alunos que conseguem digerir batata. Tem que ser algo bioindividual. Então, essa é a terceira dica. Quanto mais simples e natural for o seu alimento, melhor para você. Tá, Carlos? Mas aí, apenas comer alimentos simples e naturais vai curar minha gastrite? Vai resolver o problema? Não vai resolver, não vai curar. Ah, se não vai resolver, não vai curar, para que você passou essas orientações? Porque eu passei uma parte, um pedacinho do quebra-cabeça. Existem outros hábitos que você precisa praticar. A forma correta de comer, o que comer em cada refeição, como combinar os alimentos, como mastigar corretamente, quais horários, qual o intervalo da refeição entre uma refeição e outra. Então, eu preciso te ensinar outros princípios de saúde que eu vou citar agora aqui quais são eles. Entende? Mas se você fizer essas pequenas mudanças, você já vai sentir um pouco de alívio. Não vai curar. Ah, eu estou fazendo, mas não está curando. Porque não é para curar, é para aliviar um pouco o seu refluxo, sua queimação, a sua azia. Entende? Mas para poder resolver, ter a possibilidade de resolver, precisa praticar todos os pilares de um estilo de vida desintoxicado. E o primeiro pilar é cuidar da saúde emocional, confiar em Deus, começar a praticar os hábitos desintoxicantes. Sinto muito ansiosa, estou tomando chás relaxantes. O chá pode aliviar, o prazol pode aliviar, mas somente os hábitos certos que vão resolver o problema. Quais são os hábitos que resolvem isso? Coloquei aqui, ó. O primeiro seria um relógio biológico desintoxicante, para te ajudar a evitar
de você não, ou melhor, te ajudar, né, a voltar a ter o prazer de comer, sem queimação, no estômago ou na boca do estômago. Então, relógio biológico são horários para comer, dormir e beber água. O segundo é a eliminação metabólica, que são hábitos que eliminam toxinas, como a respiração anti-refluxo, a água desintoxicante, né? O terceiro é a nutrição gastroprotetora, para comer sem dor, sem azia e sem refluxo, que é uma alimentação bem combinada. Aqui eu já passei algumas orientações para você, mas você tem que saber exatamente a receita, as receitas, as quantidades para cada refeição dessa alimentação gastroprotetora. E o emocional integrado, que é isso que eu estou falando. Você colocar na cabeça que o remédio alivia, mas o hábito restaura, desinflama, né? É o hábito que cura? Não, é Deus usando o hábito que traz a cura, tá bom? Então, comece a praticar hoje mesmo, mas não saia dessa live. Só sai dessa live quando você salvar aqui essa live. Desde que eu entrei na digestão plena, parei com o meu prazol, me alimento bem melhor, tomo água nas horas certas, estou me sentindo bem, graças a Deus. Ainda tenho muito pela frente, exatamente. É uma jornada, é um processo. Não é um processo que acontece em uma semana, em um mês. São meses desinflamando, desintoxicando. Mas isso não é demorado, porque o que é alguns meses desinflamando, tratando a causa para ficar livre de vez, comparado a um ano sofrendo, a 2 anos sofrendo, a 10 anos, 20 anos sofrendo, tá bom? Então lembre-se, saúde não se adquire, se cultiva. Se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida a partir de hoje. Não o ano que vem. O ano que vem eu começo. Comece hoje. Comece hoje. Não deixe para começar só quando vier o evento gratuito, restauração gástrica ou o programa de gestão plena. Comece hoje a fazer essas mudanças. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe. E eu espero você na próxima terça-feira, 19h30. Mas não esquece, salva a live. Salva a live para sempre que você não saber o que comer, você ter aqui essa live, poder assistir e pegar essas orientações. Eu espero que o nosso Deus tenha trazido um pouco de alívio, conforto, esperança e perseverança para o seu coração. Deus abençoe, gente. Até a próxima live, terça-feira. Muito obrigado por todos que compartilharam.